Existem tempestades da vida. Existem tempestades da vida. A palavra no livro de Marcos, do seu capítulo 4, do seu versículo 35, ela diz: quando o Messias estava junto com os discípulos, eles disse aos discípulos: passemos para outra margem, vamos passar para o outro lado do mar, vamos passar para outra margem. Então as escrituras, ela diz, quando estava no barco, passando para uma outra margem, o que acontece? Levanta-se uma grande tempestade no meio do mar, e aquela tempestade trouxe grandes ondas de água, e aquele barco começou a engolir água. Então a palavra, ela nos ensina hoje que nós devemos perceber que quando ondas de dificuldade aparecem na nossa vida, quando ondas de ansiedade aparecem na nossa vida, devemos ter em mente que existe alguém que governa no meio das tempestades. Existe alguém que governa no meio do mar tempestuoso. Vamos perceber esse cenário dramático, que Yahshua, ele conduz aos seus discípulos a uma tempestade feroz. A palavra, quando nós irmos mais ao fundo, vamos perceber que aquela tempestade foi subitamente, aconteceu de repente. O que quer dizer com isso, pregador? Que as dificuldades da vida, elas já acontecem de repente. Elas não avisam que querem vir onda de dificuldade, onda de desespero, onda de problema, ondas de incerteza, ondas de medo. Então elas acontecem subitamente, acontecem no tempo, na hora em que você não espera, no tempo na hora em que você não espera. Mas é uma coisa que você tem que entender, que as ondas de vida, quando elas acontecem, elas não surpreendem o Criador. Yahweh não é surpreendido com a tempestade, porque quando Yahshua disse passemos para outra margem, é porque Yahshua sabia que no meio do mar levantaria uma tempestade. O que quer dizer com isso, pregador? Quer dizer que há problemas que acontecem na nossa vida, que acontecem tão de repente, mas elas não surpreendem o Criador, elas não surpreendem a Yahshua, porque todo problema, ela é intencional. Qualquer tipo de onda dificultativa da vida, essa onda é onda que é intencional. Essa onda tem um objeto na tua vida, e o Criador de todas as coisas, ele permite esses tipos de onda acontecerem no meio da nossa vida. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer, se nós aceitamos a Yahshua como único Salvador, não vamos passar por dificuldade, não vamos passar pelas enfermidades, não vamos passar pelas grandes coisas. Não! A palavra, ela nos ensina que todas essas coisas vamos passar por meio dela. Vamos passar por grandes dificuldades, sim. Essas dificuldades acontecem de repente, acontecem na hora e no momento em que nós nem esperamos, na hora e no momento em que nós nem tanto esperávamos. O que quer dizer com isso, pregador? Que as ondas de dificuldades, elas aparecem no momento e na hora que nós não esperamos. Mesmo nós sendo como filho do Pai, como a palavra nos diz que ele é tão poderoso, mesmo ele ser tão poderoso, ele está conosco. Sendo ele estando conosco, então ela nos conduz para nós passarmos por meio dessa tempestade. Os discípulos, quando passaram por meio dessa tempestade, estamos a ver homens experientes, homens que sabiam a situação do mar, porque eles eram pescadores. Mas quando aquela onda tempestuosa apareceu, eles ficaram em pânico, ficaram inseguros, ficaram com medo, ficaram apavorados. É identicamente quando o problema aparece na tua vida, você tenta de todas as formas possíveis para resolver esse tal problema. Mas se o problema não passa, se a dificuldade não passa, se a incerteza não passa, se a onda da dificuldade não está a passar na tua vida, você fica em pânico, você fica inseguro, que em alguma das vezes até você pensa: se é que Yahweh já me desamparou. Alguma das vezes há outras pessoas, há outros irmãos, chega de declarar: não, Yahweh já não está mais comigo, Yahweh já me desamparou, por causa da dificuldade grandiosa que acontece no meio da tua vida. Se você hoje foi conduzido para ouvir esta palavra, é porque estás a passar por momentos difíceis,
é porque estás a passar pela onda gigantesca da vida. Espera te falar, minha irmã, espera te falar, meu irmão, porque se você está a escutar essa palavra, é porque Yahweh tem um propósito contigo. A palavra no livro de Isaías, do seu capítulo 43, diz que Yahweh, Ele é contigo. Mesmo passar por meio das águas não te submergirão, mesmo passar por meio do fogo não te consumirá. Diga assim, minha irmã, que os problemas que estás a enfrentar, esses problemas, você já olhou para a esquerda e olhou para a direita, ninguém está a se importar contigo, ninguém está a dar a mão, ninguém está a te ajudar, ninguém está a fazer qualquer coisa para te apoiar. Mas eu quero te contar uma coisa, que há coisa que você está a esquecer, que dentro do seu barco existe alguém que está dormindo na popa, existe alguém que está dormindo do travesseiro, porque a palavra ela diz que os discípulos tentaram de todas formas para querer tentar controlar aquela tempestade, para querer tentar controlar aqueles problemas. É isso que tem acontecido conosco muitas das vezes. Quando o problema aparece no meio da nossa vida, nós tentamos querer controlar o problema, nós tentamos querer controlar as dificuldades, nós tentamos ir do outro lado para se ver se talvez possamos controlar a dificuldade. Mas você vai perceber que as ondas elas estavam a bater e o barco já estava sendo submergido, o barco já estava a começar a encher com água. É onde que os discípulos olharam, porque eles disseram para mestre, ouça, está nos ver, nós estamos aqui preocupadíssimos com a tempestade, você está dormindo, não se importa conosco. É onde que o Mashiach levanta e ele acalma a tempestade, e ele diz, acalma a tempestade. De alguma forma, meu irmão, de alguma forma, minha irmã, você vai perceber como se fosse o problema dos discípulos já foi resolvido, mas não foi resolvido daquela maneira, porque o que estava acontecendo, os discípulos estavam com medo da tempestade, estavam com medo de ser submergidos, estavam em pânico da tempestade. Mas acontece que levantando o Mashiach, ele repreende a tempestade. Quando repreende a tempestade, os discípulos naquele momento, o temor foi dirigido a Yahushua, porque Yahushua, todos olharam para Yahushua, disseram quem até ele que as tempestades e os ventos do mar lhe obedecem. Porque quero te contar uma coisa, minha irmã, quero te contar uma coisa, minhas amigas, meus amigos, que todas as dificuldades que nós passamos na vida, elas são intencionais, elas nos dirigem para nós podermos ter o temor a Yahweh, para nós podermos ter o temor ao Criador, porque todas as coisas que acontecem no meio da nossa vida, elas são possíveis passar, mas não é por meio da nossa esperteza, não é por meio da nossa consciência, não é por meio daquilo que nós sabemos, não, é por meio do Mashiach. O Mashiach, quando estiver dentro do teu barco, até você pode engolir algumas gotas de água, mas você não vai afundar, porque Yahweh, ele é contigo. Diga, Yahweh é comigo. Se Yahweh, ele é contigo, teu barco, ele pode entrar água, teu barco, ele pode entrar água, até você pode emagrecer, até você pode perder alguns quilos, mas você não vai submergir, mas você não vai afundar, porque o Criador, ele está contigo. É preciso que possas fazer o quê? Possas levantar, possas despertar, possas olhar para o Criador, porque a palavra ela diz que não foi aliviado quando foi acalmado a tempestade. O pânico que estava no meio dos discípulos não foi aliviado, mas sim eles tiveram temeram, disseram até que ele, que a tempestade da vida, que as ondas da vida lhe obedecem, porque o Criador ele é regente, ele é o governante no meio do mar tempestuoso. O Criador não é surpreendido com qualquer tipo de dificuldade. Eu sei, minha irmã, eu sei, meu amigo, eu sei, minhas amigas, que estás a passar por dificuldade, que muitas pessoas já não querem mais olhar para ti, que muitas pessoas disseram que já não tem jeito de resolver teu problema, já não tem jeito, muita gente já diz que já estamos cansados com a situação da vida na qual você se encontra. Mas
Mas uma coisa quero te dizer hoje: existe alguém que se importa contigo. Existe alguém que se importa contigo. E esse alguém, ele está pronto para poder fazer com que o mar possa se acalmar na tua vida. Que ondas de problema, ondas de dificuldade, ondas de desespero, ondas de ansiedade possa se acalmar na tua vida. O que quer dizer com isso, pregador? Que aquelas pessoas que não têm alça, quando aparece problema na vida dele, ondas gigantes, eles se enforcam, eles se amarram, eles se atiram e eles tiram sua própria vida, porque são pessoas que não têm alça. Mas você que tem alça, você que carrega a palavra de Yahweh, então diga que as ondas, você mesmo pode emagrecer, você pode até beber algumas gotículas de água, mas o teu navio não vai afundar, o teu barco não vai submergir, o teu barco não vai se afundar. Agora, porque o Mestre está contigo, todos os problemas que acontecem no meio da tua vida, ondas gigantescas, então diga alguma coisa, minha irmã, repara para o Mashiach, repare para o Mashiach, porque aqueles problemas grandes, ninguém, não há mais uma outra pessoa que vai conseguir controlar. Esses problemas, meu irmão, esses problemas, minha irmã, elas são intencionais, elas vêm com o objetivo de nos conduzir a quem nós devemos temer, de nos direcionar a quem nós devemos temer, a quem nós devemos dar ao nosso temor, porque não é somente os discípulos pensavam que o conhecimento que eles traziam poderiam acalmar aquelas ondas, mas aquela onda ela era tão gigante que mesmo os teus conhecimentos, mesmo a tua força, mesmo a sua consciência não poderam fazer parar aquele tipo de problema. É a mesma coisa com você, minha irmã, é a mesma coisa com você, minha amiga, é a mesma coisa com você, meu amigo, que estás a passar por um problema grande, que todas as pessoas levantaram mão, que todas as pessoas já não sabem como resolver, já não sabem como te fazer sair dessas coisas. Meu irmão, minhas irmãs, a palavra ela nos ensina que problemas aparecem mesmo nós estando com Yahusha, que dificuldades aparecem mesmo estando com Yahusha, que doenças aparecem mesmo nós estando com Yahusha, mas essas doenças que aparecem nós estando com Yahusha, elas são intencionais. Parecia que era subitamente, parecia que aconteceu de repente aquela onda gigantesca no meio do mar. É a mesma coisa como tem aparecido na tua vida. Parece surpresa, parece de repente que essa dificuldade te toca, parece de repente que essa onda de incerteza te toca, parece de repente que essa onda de medo te ataca, parece de repente que essa onda da insegurança, da incerteza te aflige, te aperta a tua alma, parece de repente. Mas eu quero te dizer, minha irmã, quero te dizer, minha amiga, quero te dizer, meu amigo, que essa dificuldade ela é intencional, é para você reconhecer que no teu barco existe aquele que pode todas as coisas, existe aquele que governa no mar tempestuoso, existe aquele que governa no mar tempestuoso. E Yahusha no teu barco, você pode engolir algumas gotas, mas você não vai afundar, você não vai afundar. Diga, minha irmã, que eu não vou afundar, porque Yahusha está no meu barco, porque Yahusha está no meu barco. Esta é a promessa da palavra, porque quando nós vamos no mundo da profecia, iremos perceber que o mar representa o mundo, o barco representa o nosso corpo, pessoa que estava no barco representa a nossa alma, e Yahusha representa o Ruach Kadosh. É isso que está escrito no 1 de Tessalonicenses, do seu capítulo 5, do seu versículo 23, que no nosso corpo existe corpo, a alma e o espírito. Existe o barco, que é o mundo, que existe o barco, que é o corpo, existe as pessoas que estão no barco, que é a alma, e existe um mundo que é próprias águas. Então nós estamos no mundo, aflição já acontece, problemas acontecem, mas nós devemos olhar para aquele que está dentro do nosso barco. Não podemos ser vencida, não podemos aceitar afundar enquanto estamos com Yahusha. É por isso que Yahusha estava a dormir, porque dificuldades e problemas não lhe surpreende, não há coisa que possa surpreender, porque ele é regente
do mar, Ele é regente das dificuldades, Ele governa no mar tempestuoso, Ele governa nas dificuldades maiores, Ele governa e faz apaziguar. Existe alguém que se importa com teus problemas, existe alguém que se importa com as suas dificuldades. Vá, senta na tua casa hoje, coloca na tua consciência hoje isso, que Yahshua se importa com a tua dificuldade. É por isso que algumas das vezes você já parou de orar, já parou de interceder, já parou de ler as escrituras. Por quê, minha irmã? Porque você está a tentar resolver problemas grandes com a sua própria consciência, porque você está a tentar resolver problemas grandes com a sua própria sabedoria. Todas as pessoas que tentam resolver problemas dessa natureza com a sua própria consciência, elas afundam, porque esses problemas somente são resolvidos com uma pessoa, que é Yahshua Mashiach. Então Yahshua está no teu navio, Yahshua está no teu barco. Se Yahshua está no teu barco, então Ele vai fazer parar todo tipo de tempestade. Então, minha irmã, então, meu irmão, a partir deste momento, saiba que todo tipo de dificuldades maioritárias, elas vêm com uma intenção de conduzir a adoração e o temor para Yahweh, para que nós possamos temer e passarmos a temer a Yahweh. Os discípulos, quando o mar foi parado, eles começaram a temer a Yahshua, a temer a Yahshua. Então nós somos guiados com todas as dificuldades, com onda de dificuldade, com onda da incerteza, com onda da insegurança, para nós temermos a Yahshua Mashiach. Então esse é o objetivo, que Yahweh permite as dificuldades grandes aparecer, para nós nos guiarmos, nos direcionarmos a Yahshua Mashiach. Que assim seja, minha irmã, que tenha a paz do eterno Yahweh.